Olá gente, tudo bem? Mais uma aula, estamos aqui já na segunda aula, onde estamos estudando sobre o caráter de Deus. E eu vou dar continuidade a essa aula falando ainda dos atributos de Deus. Primeiro nós falamos dos atributos da natureza e agora eu vou falar dos atributos ativos de Deus, que é o que Deus é em relação ao universo. Quando nós falamos dos atributos ativos de Deus, nós falamos também, está inserido nesse contexto, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E eu quero falar sobre a onipotência. A onipotência é a qualidade daquele que tem todo o poder. Então, onipotência significa que tem todo o poder. Por isso que é chamado do Todo-Poderoso. A onipotência é um atributo que se refere que em si, em próprio Deus, está toda a fonte existente de poder. Deus é poderoso, Deus é todo-poderoso. A palavra onipotência deriva dos dois termos latinos, omnis e potência, que juntos significam todo poder. Isso mostra para mim e para você que o poder de Deus ele é ilimitado, certo? Nunca se esqueça disso. O poder de Deus é ilimitado em todas as suas esferas. Quando nós falamos da onipotência, em suma importância e relevância, nós estamos falando de duas coisas. Olha aqui comigo. Primeiro, sua liberdade e seu poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua própria natureza. A segunda coisa, seu controle e sabedoria sobre tudo o que existe ou pode existir. Olha só o que disse Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Antigamente, no Antigo Testamento, essa palavra Todo-Poderoso significa El Shaddai, E a origem da palavra está associada à imagem de um animal com seios suficientes para alimentar todos os seus filhos. O entendimento é que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades. Esse era o entendimento quando Deus estava falando: eu sou Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, Um animal, uma expressão, uma compreensão para que ele pudesse entender de um animal que com seus seios poderia alimentar todos os seus filhotes, tá certo? Então eu quero deixar também alguns versículos para que você possa agregar a questão da onipotência. Gênesis 35, 11, Êxodo 6, 3, Jeremias 32, 17, Mateus 19, 26 e Apocalipse 11, 17, tá? Vamos avançando. Agora vamos falar sobre o que não é a onipotência. A onipotência de Deus não quer dizer que vai ser utilizada, como esse poder de Deus ele é dado também ao homem, não na sua totalidade, mas na medida que Deus permite, para assuntos específicos, para abençoar pessoas, o poder para curar, o poder para agir, conforme a vontade de Deus. Não quer dizer, queridos, que o homem vai proceder de forma incoerente. O poder de Deus, ele tem um propósito, Ele tem uma forma de agir, ele tem um aspecto glorioso para agir na vida das pessoas. Ele faz parte da natureza de Deus. Então, falando sobre o conceito da onipotência de Deus, é importante lembrar que as Escrituras nos ensinam algumas coisas que, entre aspas, Deus não pode fazer, mas entenda-se, não é que Deus em si não tem o poder para fazer, mas ele não vai fazer porque ele vai se restringir. Disse: não, de poder eu posso, mas eu não vou fazer porque eu não quero fazer, Mas aqui nós vamos falar no sentido figurado coisas que Deus não pode fazer. A primeira seria mentir. Isso está em Tito 1:2. A segunda, negar a si mesmo, seus atributos e natureza. 2 Timóteo 2:13. Deus não pode fazer o mal. João 3:11. 3 de João 11. Tiago 1:13.
Outra coisa é mudar, né? Não pode haver variação em Deus. Tiago 1,17. Fazer acepção de pessoas. Romanos 2,11. Deus não pode fazer acepção de pessoas. E quebrar a própria lei. Salmo 119, 89, tá? Só alguma forma figurada de dizer que tem coisas que Deus não pode fazer. Sabendo que são coisas que Deus não faz, dado a sua essência, né? E a sua natureza. Dentro dos atributos ativos, agora vamos falar sobre a onisciência de Deus. O que é onisciência? É a qualidade daquele que tem todo o conhecimento. Isto é, Deus conhece e sabe todas as coisas. A palavra onisciência deriva de duas palavras latinas. Omnis, que como já vimos significa tudo, e ciência, que significa conhecimento, tá? Significa conhecimento. Então, não existe nenhuma coisa na face da terra, nem no universo, que Deus não saiba, que Deus não conheça, tá? Então, alguns perguntam se de fato ele sabe quem se perderá, né, no futuro, se ele faz isso um decreto, né? Todavia, entendemos que a presciência de Deus a respeito das coisas do homem não fez de Deus o responsável pelas coisas que ele sabe. Então tem coisas que Deus sabe que vão acontecer, mas isso não faz a Deus responsável por isso. Por isso que Deus dá ao homem o poder da escolha, Deus dá ao homem o poder da decisão, Deus dá ao homem a liberdade de ele decidir aonde vai querer passar a eternidade. Então, nós não podemos culpar a Deus, dizer, fulano se perdeu, ciclano morreu, aconteceu isso com fulano. Deus é misericordioso. Embora a presciência de Deus nos diga que Ele sabe de todas as coisas e o que há de acontecer, isso não o responsabiliza pelos atos do homem. Isso fique bem claro no nosso coração. Continuamos falando sobre os atributos ativos. Primeiro falei sobre onipotência. Acabei de falar sobre onisciência e agora eu vou falar sobre a onipresença. Isso quer dizer que Deus está em todo lugar, tá? Deus está em todo lugar. Eu quero ler umas coisas aqui para vocês, tá bom? Diz assim: a onipresença é a capacidade de estar presente em todas as partes ao mesmo tempo. Apenas Deus a possui. A palavra onipresença deriva de dois vocábulos latinos: omnis, que significa tudo, e praesum, que significa estar próximo ou presente, tá? Então, fazendo uma diferença entre onipresença e imensidade, é que a imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto a onipresença é a sua presença considerada em relação às criaturas das seguintes formas, tá? Vamos lá. Número 1, em glória, onipresença. Deus está em todo lugar em relação às criaturas. Em glória, para as hostes adoradoras do céu. Isaías 6, de 1 a 3, tá? 2, Deus está a comparação da onipresença de Deus em relação às criaturas, né? Deus está presente eficazmente na ordem natural. Naum, capítulo 1, versículo 3 ao 5, tá? Número 3, providencialmente com os homens. Salmo 68, versículo 7. Atentamente aos que o buscam. Atos 17, 27. Judicialmente na consciência dos ímpios. Gênesis 3, 8. Seguimos avançando aqui. Corporalmente em Jesus. Colossenses 2, 9. Espiritualmente na igreja. Efésios 2, do 12 ao 22. Amém? 8. Poderosamente. Estou falando da relação da onipresença, né? Da onipresença de Deus para com as criaturas. Poderosamente com os seus obreiros. Mateus 28, do 18 ao 19. Amém? Então, olha só, para encerrar, falando sobre a onipresença,
Salmo 139, versículo 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém, gente? Então falamos onipotência, onipresença e onisciência. Vamos continuar falando sobre os atributos ativos de Deus. Vamos agora falar sobre soberania, tá? Soberania é a qualidade daquele que tem toda a autoridade, tá? Soberania, escute, é o direito absoluto de governar sobre tudo. Deus reina, irmãos, em tudo e sobre todos, tá? Não há ninguém que possa escapar do reinado de Deus. Agora, é claro, existe a vontade, a intenção da pessoa se deixar ser governada por Deus, mas Ele está acima de tudo. Amém? Só Ele possui esse direito. Agora, contudo, mesmo Deus sendo soberano, tendo totalmente soberania, mesmo assim, Ele deixa o homem com um livre-arbítrio, para que ele possa escolher de que forma ele quer viver, sabendo que Deus sempre vai mostrar a melhor maneira de viver, tá? Mais um atributo, sabedoria. Olha só, sabedoria, qualidade daquele que detém toda a sabedoria. O que é a sabedoria? É o conhecimento mais ação, é saber aplicar aquilo no momento certo, na hora certa. Mas vamos ler aqui um pouquinho. Sabedoria é sempre mais que conhecimento. A sabedoria é conhecimento aplicado, aquilo que eu acabei de falar para vocês, da forma mais proveitosa possível. Homens podem ter muito conhecimento, mas são incapazes de aplicarem de forma sensata. Deus, por outro lado, é conhecedor de tudo e é o detentor da mais profunda sabedoria. Aleluia! Aleluia! Sabedoria em mão de Deus é incomparável. Pode ter muitos homens sábios, muitos homens inteligentes, mas nunca vão se comparar à sabedoria de Deus. Olha só o que diz Colossenses 2, versículo 2 a 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Glória a Deus por isso. Que bênção, que coisa boa. Deus é sábio, Deus, nele está contida toda a sabedoria. Por isso que a palavra de Deus diz que quem precisa de sabedoria, ore a Deus, que Ele vai dar uma medida que você precisa para guiar os seus caminhos. Vamos falar agora, para ir caminhando para o final da nossa aula, a classificação dos atributos agora é na terceira categoria. Não estou colocando uns mais baixos e outros para cima, simplesmente para dar uma ordem. Terceira categoria dos atributos, atributos de Deus, os atributos morais, tá? E o que Deus é em relação aos seres morais, tá bom? A primeiro atributos de Deus, moral, santidade. Deus é santo, Deus é santo. A santidade de Deus diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Deus é perfeitamente puro, imaculado e justo em si mesmo. Ele não se contamina pelo mal, nem pelo pecado. Ouça, Deus é irrepreensível. A santidade é o fundamento de todos os outros atributos morais. Ela o faz aborrecer o pecado e, portanto, provoca sua justiça e juízo. Então, olha só como é interessante. A sabedoria de Deus mostra em essência o seu caráter, aborrece o pecado e faz as pessoas andar de uma forma íntegra diante do Senhor. Amém? Olha só o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus,
o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Quando eles estão dizendo santo, eles estão dizendo assim, santo, irrepreensível, né, puro, imaculado, eu não sou Deus, exaltando sua essência mais pura que existe dentro dele. Mais um ponto dos atributos morais, falamos santidade, próximo, justiça. Deus é justo, não esqueça disso. A justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. É a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência, tá? É o atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age em conformidade com as pessoas e exigências de perfeição da sua própria natureza. Esse atributo está intimamente relacionado à santidade, tá bom? Intimamente relacionado à santidade. Então Deus é justo. Agora preste atenção. Quando nós nos tornamos justos, quando a gente obedece à lei de Deus, quando a gente obedece à palavra de Deus. Então, se eu obedeço à palavra de Deus, eu vou estar entrando na justiça de Deus. E se eu estou na vida de justiça, estou ser justo, Ele vai me dar, vai me abençoar, vai lidar comigo de acordo com o que eu mereço. Amém? Então, por isso que é importante entender que devemos viver em justiça, tá? Procurar viver em justiça. Terceiro ponto dos atributos morais é o amor. Deus é amor. Deus manifesta amor em todas as suas ações, porque Deus é amor. Não há nada que possa vir dele que não seja baseado nesse atributo, pois isso faz parte da sua essência. Em toda a Bíblia podemos ver testemunho do amor do Pai. A própria justiça é uma manifestação de seu infinito amor. A vinda de Jesus à Terra foi a maior expressão de amor que Deus poderia nos dar. Então, o amor, queridos, é uma expressão de Deus revelando o seu coração para as nossas vidas, tá? João 16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Salmo 19, 142, tua justiça, a justiça eterna, tua lei é a própria verdade. Que tremendo, né? 1 de João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Próximo tópico, bondade. Bondade, a natureza, os atributos de Deus. Deus é bom. Deus é perfeitamente bom e por causa da sua bondade incondicional, que Ele faz as suas bênçãos alcançarem a todos os seus homens, sem acepção de pessoas, tá? Sem acepção de pessoas. A vontade de Deus é abençoar você com toda sorte de bênção. Mais uma, misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Deus se compadece do homem. Deus se coloca no lugar do homem. Aqui tem uma relação com compaixão. Jesus Cristo teve compaixão de algumas pessoas na Bíblia, não de alguns, de todos, né? Se compadeceu. Isso fazia ele operar milagres por conta da compaixão, tá? Então misericórdia é isso. A misericórdia procede do amor e resulta em graça. Deus tem misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mais uma, veracidade. Deus é verdade, né? Deus e a sua palavra são um só, é a mesma coisa, são íntegros, são verdadeiros. Então não tem como separar Deus e a sua palavra. Ele é santo, puro, e a sua palavra é totalmente verdade, tá? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse eu tenho a verdade, não, eu sou a verdade. Fidelidade. Deus é fiel. Deus, sendo verdadeiro, cumpre aquilo que promete sem exceção. Podemos confiar e descansar em suas promessas. Ele é absolutamente digno de confiança. Obviamente, ao dizer, nós estamos incluindo o cumprimento de quaisquer promessas condicionadas, que dependem de escolhas nossas para o seu cumprimento. Entenda bem, tem promessa de Deus que não são condicionadas. Promessa de Deus sem condições. Por exemplo, se Deus está dizendo, eu vou te abençoar se você andar por esse caminho, é uma promessa condicionada. Se eu não andar por esse caminho, essa bênção não vai me alcançar. Uma promessa não condicionada se refere a algo que Deus disse que vai fazer, independente da minha escolha, independente do que eu faço. Tá certo?
Então a fidelidade, queridos, ela está conectada muitas vezes às nossas decisões. Deus é fiel, independente do que nós fazemos, Ele continua sendo fiel. Tá? E a última é a vida. Deus, a vida de Deus. Então Deus é a fonte de vida, de toda a vida. Essa é uma dádiva que vem da parte de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é luz. 1 João 1,5. Deus é galardoador. Hebreus 11,6. E Deus é fogo, né? Hebreus 12:29. Esse é o nosso Deus. Esses são os atributos de Deus. Amém? Até a próxima aula. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça prosperar. Em nome de Jesus.